para falar de sorriso, hoje nós vamos conversar com o Magno Sérvio, porque a intenção da gente é que o seu final de semana, que foi maravilhoso, faça com que o primeiro dia da semana, que foi ontem, traga uma semana bem interessante. Imagina aí, se tem algo que chama atenção na vida de uma mulher, é cabelo, não é? Mas se tem algo que chama atenção na vida de homens e mulheres, é dente. Você sabia? Você pode ver vários homens carecas. E as pessoas até dizem, é dos carecas que elas gostam mais. Não sei. Mas dizem, mas dente é algo que chama bastante atenção. Tanto homens como mulheres se sentem incomodados muitas vezes. Não é verdade? Para você dar um sorriso, para você fazer uma mastigação. Gente, dente é saúde. E hoje nós convidamos para o nosso estúdio o especialista em reabilitação oral pela Associação Brasileira de Odontologia, onde ele veio hoje conversar com a gente. Olha, eu já tô aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu já tô aqui, ó. Já deixei no ponto aqui, só para vocês observarem. A musiquinha chegou aqui e eu já vou mostrar logo. Você sabe que faz a diferença. Olha a diferença. Nós vamos já mostrar para vocês. Um dente bonito, gente, até para a autoestima da pessoa é diferente, não é verdade? A gente sabe que isso chama atenção. E hoje nós temos a oportunidade de falar sobre esse assunto. Magno, primeiro é um prazer estar te recebendo aqui no estúdio. Bom dia, Vanusa. Eu que fico muito feliz de estar vindo falar aqui um pouco sobre sorriso, né? E que a gente sabe que faz a diferença, né, Magno? Porque hoje em dia as pessoas estão mais felizes em saber que o dentista não está tão longe como antes era. E hoje o que é melhor, além de você trazer qualidade de saúde bucal, hoje você traz também qualidade de saúde mental. Porque muitas pessoas deixam de sorrir porque ficam incomodadas com seus dentes. E hoje o mundo dos profissionais de odontologia trouxeram algo diferenciado. Mas é claro que a gente tem que procurar quais são os especialistas sobre o assunto, porque, como tudo que a gente vê, cada caso é uma história diferente, né, Magno? Verdade. Como você falou, acabou de falar, história, né? Eu acho que atrás de um sorriso existe uma história, existe uma vida, né? Quando a gente traz isso para o paciente, devolve sorriso para ele, a gente está devolvendo não só o sorriso, mas também a gente está devolvendo saúde, a gente está devolvendo autoestima, né? Quando a gente devolve esse sorriso para eles é como se eles estivessem revivendo, né? E isso nos deixa muito alegre, né? Muito feliz com isso. É importante a gente chamar a atenção também das pessoas que estão assistindo ao nosso programa, que estes profissionais, eles acabam se especializando. Você também se aperfeiçoou em harmonização facial, também pela Let's Off Academy. Isso. Em São Paulo, e que faz o diferencial, porque um rosto, uma boca ou até mesmo os dentes tem toda uma história. Não é você chegar e partir para as facetas de qualquer jeito, né, Magno? Isso. Quando o paciente chega no consultório, a gente faz uma análise de toda a sua face. Então, eu costumo dizer que a gente precisa começar de dentro para fora. Não adianta eu começar de fora se eu tenho algo dentro que não está harmonizando com o rosto do paciente. Então, a gente precisa harmonizar primeiro um sorriso legal, para depois a gente passar para a parte estética da harmonização facial. Magno, hoje nós temos que conversar, primeiro para falar sobre a diferença. Muitas pessoas não sabem. Às vezes elas têm informações nas redes sociais e elas acham que tanto facetas como lentes são a mesma coisa. E a gente precisa explicar para quem está em casa o diferencial, na verdade, das facetas e também das lentes de porcelana. Inclusive, a gente tem algumas imagens sendo mostradas aí no programa de facetas que já foram feitas, e explicar para quem está em casa. Muita gente não sabe. Pronto. Existe uma dúvida muito grande se existe desgaste, né, quando na confecção de uma faceta. E vai muito de caso para cada caso, né? Então, na maioria dos casos não existe desgaste. Os dentes eles são confeccionados manualmente no consultório, né? É algo mais artesanal, algo mais minucioso. Nós vamos desenhando o dente com resina composta no consultório. Já as porcelanas não, as porcelanas a gente precisa preparar o dente, a gente precisa fazer um pequeno desgaste, muitas vezes um desgaste mínimo. Antes existia aquelas imagens que você vê, uns dentes de tubarão, aquilo não existe mais. Tá? Isso foi bem no início. Bem no início, e a gente hoje faz pequenos preparos dentais e
essas lentes elas são confeccionadas em um laboratório e aí a gente vem e cimenta. O que é cimentar? É colocar os dentes em cima do outro, né? Mas não vai muitas vezes atingir a estrutura dental que você... Mas sim conservar, né, Magno? Isso, exatamente. Aí a gente chama atenção para as facetas, que é onde você é especializado. Sim. Hoje a gente tem que chamar a atenção das pessoas, por exemplo, quando a gente fala de desgaste do dente, às vezes a pessoa já vai com o dente totalmente destruído, não é isso, Magno? Isso. A maioria das vezes os pacientes nos procuram, eles têm os dentes desalinhados, eles têm quebrados, né? E a estética não está legal, o formato do dente não está legal. O que a gente faz com as facetas? É devolver formato, é devolver tamanho, é devolver forma, é devolver as características, tentar devolver as características reais do dente através das facetas de resina. Pronto, então vamos explicar para quem está em casa. Por exemplo, pessoas que têm dentes menores, desgastados. Existe uma história, Dr. Magno, que as pessoas dizem que muitas pessoas tiveram uma melhora de enxaqueca, de dor de cabeça, até na própria mastigação. Foi melhorada uma qualidade de vida por causa desse dente ter ficado adequado a essa boca. Às vezes, com o passar dos anos, pode acontecer da pessoa ter um dente maravilhoso e com o passar do tempo, através das obturações, através das quebras, das próprias mastigações, até mesmo do próprio bruxismo, desgastar esse dente e esse dente passar a trazer problemas para a saúde dessa pessoa. E segundo informações, com as facetas se colocou qualidade de dente na boca da pessoa e melhorou tudo. Quando a gente reabilita o paciente com facetas de resina, a gente devolve para ele não só estética, mas também função, né? E essa função, ela interfere diretamente na sua articulação temporomandibular. Quando existe a desoclusão desses dentes, a gente leva força mastigatória para um sistema da articulação que compromete essa articulação e você, obviamente, vai ter aí problemas na sua articulação temporomandibular, que é uma disfunção temporomandibular, causando uma disfunção temporomandibular. Com as facetas, muitas vezes a gente consegue reabilitar o paciente, devolvendo para ele essa função. Existem espaços, muitas vezes, no dente. E quando vocês vão fazer essas facetas de resina, sim, vocês acabam adequando esses espaços, sim, é isso? Exatamente. Existem espaços onde, na sua oclusão, o paciente não consegue ocluir de forma correta e acaba prejudicando a sua ATM, que é a sua articulação temporomandibular. Muito bom. Existe, assim, uma durabilidade? Como é que funciona a faceta depois que você coloca essa faceta? Depois que a gente coloca as facetas, elas precisam passar por um processo de manutenção. Como você vai num dentista de 6 em 6 meses, você procura o dentista, a gente precisa fazer sempre um polimento dessas facetas para deixar toda ela lisa novamente. E a durabilidade dela vai do seu cuidado. Muitas vezes o paciente não tem um cuidado adequado e elas vão se desgastando com o tempo. Mas como qualquer outro tipo de prótese, porque as facetas elas não passam de uma prótese na sua boca, elas precisam sim de uma manutenção, elas têm uma vida útil, né? Eu costumo aí dizer de 5, 6 anos, se você quiser trocar ou não. Tem pacientes que têm 8 anos, 9 anos com facetas e estão intactas. Vai depender dos cuidados também, né? Exatamente. Magno, no caso, a pessoa foi lá, fez essas facetas e às vezes ela se empolga tanto que não vai para manutenção. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema porque pode trazer ali mau hálito para o paciente, né? Uma faceta não bem adaptada, uma faceta não bem polida, ela acaba trazendo sim algum certo acaba prejudicando muitas vezes a gengiva do paciente ou a sua saúde bucal como um todo. Precisa-se realmente ter cuidado. Pronto. Eu queria saber de você o que a pessoa deve fazer logo depois que ela coloca a faceta e quais são os cuidados que ela tem que ter com a alimentação, com a mastigação, o que muda relacionado a essa faceta na condição dessa pessoa. Ela vai poder fazer o quê e o que ela deveria evitar? Eu costumo dizer que sem as facetas você já deve usar fio dental, né? E aí quando você coloca faceta e você tem um cuidado ainda mais redobrado com o uso de fio dental, levando sempre o fio dental na parte cervical do dente, que é a parte mais superior, entrando dentro da gengiva, limpando bem, para que a gente não tenha ali acúmulos de
alimentos. O que muitas vezes acontece são sobrecontornos, que às vezes as pessoas, alguns profissionais fazem algum tipo de faceta que deixa algum sobrecontorno que ali acumulam muito alimentos, vão se proliferando bactérias naquela região e vai trazendo mau hálito para o paciente. Mas se ele usar bem o fio dental, se ele higienizar bem a sua boca, não tem nenhum tipo de mau cheiro. Magno, você trouxe alguns dentes que foram feitos. Eu queria que você me pudesse mostrar. Esse primeiro dente é como ele estava? Isso, o primeiro dente aí é o caso da Juliana, né? Esse aí já é o caso da Ingrid. Ela já não tem o antes dela, não sei se colocaram aí. Isso é vamos ver, será que a gente consegue parar a imagem, Diógenes? Pode parar essa Se daí. puder parar essa imagem, vamos ver se a gente consegue parar. Esse é o caso da Juliana, é uma jovem, ela sentia os dentes dela um pouco mais para frente. A gente consegue perceber. E a gente conseguiu colocar um pouco mais para trás, né? Mais língua. Alinhou esse dente, ficou bem. Nossa, mas fica muito diferente. E a gente alinhou eles, mas né, você vê que também que tem tonalidades diferentes, formas diferentes. O dente dela era mais arredondado e ela queria um dente mais alongado, porque ela também, o rosto dela é um rosto mais redondo, né? E aí ela... Ficou lindo. Para ela harmonizou melhor com ela. Vamos ver o próximo. Às vezes a pessoa na juventude quebrou uma ponta do dente e às vezes continua com aquele dente daquele jeito, mas é sempre muito incomodado. Até isso, no caso, a faceta pode ser colocada, ela tem que ser colocada toda na parte de cima ou a pessoa pode recuperar de 1 dente a 3 dentes, a quantidade que quiser? Isso, pode colocar a quantidade que quiser, né? Muitas vezes a gente coloca no protocolo 10. Só que vai depender muito de paciente para paciente. É difícil a pessoa não querer os 10, porque mesmo você colocando 1, você vai perceber que aquele 1 vai ficar lindo demais. Olha, o Pedro já está mostrando ali, né, Pedro? Aí, pronto, dá para mudar, hein, Pedro? O Pedro já é sorridente demais, se colocar esses dentes aí, vou te dizer. Esse é o caso da Ingrid. Nossa, que transformação. É uma jovem também, que ela estava, não sei se tem o Tem antes o dela. Antes dela, tem Lorena? O antes dela aí. Vamos ver se a gente mostra a Ingrid antes, como era o dente dela antes, pra gente mostrar como ficou. Agora sim, que lindo de se ver, né, Magno? Agora sim. A gente traz uma lisura, traz um polimento legal pro dente para que a gente possa devolver essas características mais reais de um dente, né? Muitas vezes o que estavam fazendo eram mais aquelas resinas, só colocavam uma resina em cima dos dentes do paciente sem nenhum tipo de preocupação. O que falar, Magno, das pessoas que têm canal? Quem tem canal pode fazer as facetas? Sim, aí que deve fazer, né? Muitas vezes, né, o dente que não é mais vital, ele acaba perdendo um pouco sua tonalidade e a gente acaba devolvendo uma estrutura melhor para aquele dente e também o tom para alinhar. Magno, é verdade que com o passar do tempo, essa faceta de resina, quando ela é aplicada nesse dente, ela vai adequando ao dente de uma forma que se torna muito como se você tivesse com o próprio dente único ali, que não, a sensação que você tem que não é nem resina que está ali. Isso, com o passar do tempo ele vai... Você se adapta de uma tal forma que é seu. Quando a gente coloca, nos 2 primeiros dias, o paciente às vezes se acha estranho. Inseguro. Inseguro de comer, de sorrir, se acha estranho. Porém, depois disso, ele se acostuma, né? E as facetas, elas são muito bem polimerizadas, elas são muito bem adaptadas no dente. A gente não deixa nenhum tipo de sobrecontorno, aquilo que eu falei agora há pouco, para que a gente não tenha acúmulos de alimento ali e não prejudique a saúde do paciente. A minha preocupação sempre é devolver não só estética, mas também saúde para o paciente, né? Muito bom. Então, vamos chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa, que em primeiro lugar, fez a faceta, ter os 6 meses ali, já ir para dar uma olhada, para saber como é que tá, se tá tudo ok. Se não teve nenhum tipo de adaptação, fora de adaptação, se realmente ela se encontra bem adaptada, a gente precisa fazer a lisura novamente dessa resina, para que bactérias não venham a se aderir naquela região e a gente ter sempre uma faceta bem polida, bem cuidada. O que falar dos alimentos relacionados à faceta? Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, não é interessante você... Pronto, olha, não, presta atenção na diferença, gente. É outra pessoa.
Esse aqui é como era o dente dele. Ele fez tanto em cima como embaixo, Magno? Ele fez em cima e embaixo. É outra história, né, Magno? Nossa, gente, como fica interessante. E é muito lindo de se ver, né? Nossa. Ele é um paciente que ele tem um pouco de bruxismo, né? E a gente tentou reabilitá-lo, tentando evitar esse bruxismo. Apesar que o bruxismo ele não tem cura, né? Ele tem tratamento, né? E aí a gente vai produzir uma placa mio-relaxante para ele, para que ele possa estar protegendo essas facetas. É porque a partir do momento que você vai usar essa placa que protege esses dentes, aí é o momento que você vai buscar também um psicólogo para saber por que você anda tão estressado, por que você, às vezes você está com ansiedade. E aí é a função do dentista, cuidar dos seus dentes, trazer a qualidade de segurança para os seus dentes e daí então criar essa parceria para saber o que está acontecendo, para que você tenha qualidade de saúde mental no dia a dia e não venha afetar os seus dentes. Porque quando você vê a pessoa com muitas quebras de dentes, é interessante que busque um profissional. Sim, o bruxismo muitas vezes vem acometendo aí o sistema nervoso central que não tem cura, né? A gente trata ele com toxina botulínica e também com as placas mio-relaxantes. Agora, Magno, a questão também das facetas muda até o formato mesmo do próprio rosto, né? Exatamente. E se você percebe que esse paciente ele não tinha suporte labial superior. E aí, com as facetas, você vê que ele tem agora um pouco mais de volume de lábio, né? Muitas vezes o paciente tem a boquinha, o lábiozinho curtinho e com os dentes, novamente, a gente tem um suporte devolvendo ali uma estética melhor para ele. Com certeza, porque aí nesse caso também, ele melhora até a autoestima dele. Isso. Muitas vezes você retrai com timidez e esconde, às vezes, o que na verdade é para você mostrar. Isso. Né? Isso é que é legal. Agora, relacionado aos alimentos, Magno, eu queria que você chamasse a atenção das pessoas. Com as lentes, dizem que não é interessante você comer determinados alimentos como açaí, o exagero de café. Aí eu quero saber de você, isso é mito ou é verdade relacionado também às facetas? Certo, é mito, né? Sobre os dois, será? Por quê? Por que eu digo que é mito? Porque vai da sua higiene bucal. Se você come, você escova os dentes, se você limpa, não tem por que você se privar do seu alimento que você tanto gosta. Agora, claro, que tudo em excesso vai sim prejudicar. Então, se eu tomo muito suco de maracujá, se eu tomo muito suco de abacaxi, são sucos ácidos, né? São sucos pigmentados que podem sim interferir na faceta. Mas, claro, tudo com cautela, a gente pode sim usufruir da melhor alimentação com as facetas. Todos dizem que mascar chiclete nenhum dentista recomenda, ao contrário. Com as facetas, pior ainda, né? Sim. Evitar. Exatamente, porque a gente vai estar ali produzindo sucos gástricos, né? Quando a gente está mastigando, a gente está dizendo para o nosso estômago que vem alimento aí. A gente acaba produzindo um certo tipo de suco gástrico aqui na nossa boca também, que pode estar, assim, interferindo nas facetas. Lembrando que as facetas, elas realmente transformam o sorriso das pessoas, né, Magno? Sim. É vida. É vida. Além de transformar a estética, a gente mexe com a saúde das pessoas. Como eu falei, a gente mexe com histórias, a gente mexe com pessoas. E quando a gente devolve sorriso, a gente não está devolvendo só estética, mas também saúde, e isso que nos faz felizes, isso mexe com o nosso espírito, né? E Deus tem nos capacitado para levar sorriso para as pessoas. Magno, para as pessoas que estão assistindo a gente agora e que desejam conhecer melhor as facetas de resina, que querem transformar o seu sorriso, é demorado? Como é que funciona para se fazer a colocação das facetas de resina e quanto tempo antes para que elas possam daí então sair com seus dentes lindos e maravilhosos? Pronto, a gente tem a primeira consulta, né, que a gente faz a análise, a gente faz um registro fotográfico e dentro desse a gente faz um planejamento. Cada sorriso ele é único, a gente precisa entender a face, ele é individual do seu paciente, e a gente faz esse planejamento. Logo em seguida marcamos para fazer a confecção. Muitas vezes leva uma manhã inteira para fazer uma arcada, ou então uma tarde inteira para fazer outra arcada, e às vezes num dia, em uma única sessão, a gente já faz todos os dentes. Que maravilha! Então, você que está assistindo o nosso programa, presta atenção. Se você quer mudar e transformar a gente, eu posso dizer de verdade para vocês. É transformação, é qualidade de vida.
E assim, você que tá com problema nos seus dentes, às vezes você evita de sorrir para alguém porque tem uma certa timidez. Vamos acabar com isso. A qualidade está nos melhores profissionais. E assim, Magno, é importante lembrar que tem os especialistas, pessoas que se prepararam verdadeiramente para essas facetas. Então, se você quer entrar em contato, o Magno tem o Instagram dele, tá? Onde você pode fazer o seu agendamento para as consultas, mas mais do que isso, você também tem que saber qual profissional que você vai procurar. Lá em Timon, quem manda no pedaço é o Magno, né, Magno? Tem o Instagram, não tem? Tem, é Magno Sérvio, né? No nosso Instagram, Magno Sérvio. Só acessar lá tem todos os casos, tem o nosso contato. E é uma coisa que você acabou de falar, Vanus, é muito interessante, né? A gente precisa realmente buscar profissionais que confeccionem esse tipo de material, é algo que vai estar na sua boca. Você precisa ter o cuidado de quem vai estar fazendo algo na sua boca, porque se uma faceta estiver mal adaptada, ela vai sim levar algo ruim para sua boca, né? Não vai ter uma saúde bucal legal e vai estar acometendo outros tipos de tecido no paciente. Magno, eu não fiz essa pergunta, mas vou fazer agora. Crianças podem? Tem idade, por exemplo? Existem crianças que quebram o dente, a gente ali confecciona uma facetinha, né, para devolver tanta Muito estética legal. dele. Mas o ideal é o quê? A partir de que idade? O ideal é se ele está insatisfeito com o seu sorriso, 15 anos, 14 anos, tem um sorriso ruim, não tem problema nenhum se for confeccionar. Até porque daqui uns dias, se ele quiser se abusar, tira tudo e ele volta pro seu... Ai, que interessante. Pronto, gente, as facetas de resina te dão essa qualidade. Se você quer, beleza. Se você não quer... Agora eu vou te dizer, daí pra mais. Daí pra mais, viu? Faltou alguma informação, Magno, que você ainda queira levar pro nosso telespectador? Eu acho que a gente falou tudo e está à disposição lá no Instagram. Quem quiser estar entrando em contato com a gente é Magno Sérvio, só entrar lá e a gente... Tá bom. Gente, ó, exemplo é só ver o sorriso do Magno.